Dê uma olhada nesta imagem por um segundo. Qual prisioneiro você acha que é rico? Vejamos, não pode ser o primeiro cara, pois a comida está parcialmente podre. Parece que os outros detentos não gostam muito dele, ele não tem muito poder dentro da prisão. O segundo, embora pareça muito rico, tem joias falsas. Isso nos deixa com o último homem e bingo! Veja, ele tem um laptop debaixo do prato e um telefone embaixo do braço. Esse é o mais rico, com certeza. A Suzy foi convidada a participar de um show de adivinhação pop-up. Ela precisava responder corretamente a uma pergunta para ganhar $1000. E ficou extremamente nervosa quando o apresentador do game show lhe fez o seguinte questionamento: quantos números há em um relógio? Você pode ajudar a Suzy a responder. A resposta parece óbvia, mas não é. Você precisa fazer alguns cálculos e chegará em 15. Não funciona se simplesmente olhar para o relógio e disser que são 12 números. Veja, 10, 11 e 12 são compostos de números menores. Assim, a maneira correta de contar seria no sentido horário. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1 e 1. Ufa! Um ladrão local estava andando ao redor de algumas lojas da vizinhança. Em uma manhã de sábado, ele entrou na loja da Bia e roubou uma nota de $100 do balcão quando ela não estava olhando. O cara pegou um carrinho de compras e o encheu com mercadorias no valor de $70. Ele pagou tudo com a nota de $100 que havia roubado e ainda recebeu $30 de troco. Quanto dinheiro a dona da loja perdeu com tudo isso? Ela acabou de perder $100. Eu sei, parece simples demais, mas é assim mesmo. No total, a empresária perdeu $70 em mercadorias, mais os $30 que deu de troco. Portanto, sim, isso dá $100. O Marcos foi ao mercado do fazendeiro local para fazer suas compras semanais. Ele parou na barraca de ovos e o proprietário estava conversando, então desafiou o Marcos a adivinhar a resposta de uma charada. O cara disse: se eu tivesse 4 ovos e um ladrão me deu 3, e meu galo botou mais 5, quantos ovos eu tenho? Você pode ajudar o cara a descobrir a resposta? Vou esclarecer uma coisa. Não se trata de um simples problema matemático. E não funciona se você simplesmente somar tudo. Mas aqui está a primeira questão. Galos não põem ovos. Assim, esses estão fora da equação. E então, se você prestou atenção, o homem disse: se eu tivesse 4 ovos, o que significa que tinha 0 para começar. Portanto, a resposta correta é 3. Os 3 ovos que o ladrão lhe deu. 4 prisioneiros de uma prisão de alta segurança foram levados a uma praia deserta para prestar serviço comunitário. O diretor queria se divertir um pouco, então os alinhou em fila única e separou o prisioneiro A dos outros 3 com a ajuda de uma parede de tijolos. Ele deu a cada prisioneiro um chapéu preto ou branco, sem dizer a cor que cada um receberia. No total, havia 2 chapéus pretos e 2 brancos. O diretor lhes disse que todos seriam condenados à prisão perpétua, exceto se conseguissem adivinhar corretamente a cor do próprio chapéu em menos de 10 minutos. Os prisioneiros não podiam conversar uns com os outros e nem se movimentar ou mudar de posição. Eles ficaram muito nervosos, é claro, mas não tinham outra opção a não ser jogar o jogo. Por sorte, pouco antes de o relógio marcar 10 minutos, um deles adivinhou corretamente a cor do chapéu. Você consegue adivinhar qual prisioneiro? PS, há apenas uma resposta correta. Se você falou o prisioneiro C, acertou.
Vamos ver por quê. Esse enigma só pode ser resolvido por meio de um processo de eliminação. E 2 dos prisioneiros, o A e o B, podem ser eliminados logo de cara. Isso se deve ao fato de que nenhum dos dois pode ver os outros e, portanto, não possuem qualquer informação com a qual possam fazer uma suposição mais segura. Isso nos deixa com os prisioneiros C e D. Quando o D permanece em silêncio e não dá um palpite, o C deduz sua própria cor de cabelo. Imagina que ele e o prisioneiro B devem estar usando chapéus de cores diferentes. E como o prisioneiro B estava com um chapéu branco, ele adivinha que está com um chapéu preto. Puxa, isso fritou meu chapéu. A Betty estava no último ano do ensino médio e decidiu fazer fotografia como atividade extracurricular. Para seu último trabalho, ela precisava tirar uma foto urbana e apresentá-la à classe. No entanto, como também estava organizando uma grande viagem de formatura, não teve tempo para fazer o trabalho. Em vez disso, decidiu usar o Photoshop em uma imagem e mostrá-la na aula. O professor e os alunos perceberam imediatamente que a foto não era real. Como eles perceberam? Bem, porque aquela pessoa ali tem 2 cabeças. Parece muito legal, mas esse é um fenômeno difícil de encontrar aqui neste planeta. Três pessoas decidiram passar suas férias na Antártica. A Bianca teve alguns problemas com o clima rigoroso, mas achou que valeu a pena no final. O Pablo se divertiu muito fotografando os pinguins para sua página de mídia social. E a Helena conseguiu pescar um pouco enquanto estava lá. No último dia da viagem, ao passar pela segurança do aeroporto, um deles foi pego tentando levar um pinguim na mochila. Dê uma olhada na imagem. Você consegue identificar quem? Vamos ver o que temos aqui. Ora, ora, será que os pés de um pinguim estão saindo da mochila de Helena? Com certeza. Parece que ela fez mais do que apenas pescar durante suas férias. Caramba! (5 de dezembro é o dia do concurso da cidade de Bloomfield. Para este ano, o prefeito escolheu o tema padaria, de modo que os participantes precisavam fazer a melhor sobremesa para ganhar. A única regra era que os padeiros não poderiam usar açúcar em suas receitas, apenas adoçantes naturais. Quando o prefeito foi julgar os 4 finalistas e escolher a melhor sobremesa, ele imediatamente desqualificou um dos concorrentes, dizendo que a pessoa havia trapaceado. E fez isso sem nem mesmo provar as sobremesas. Dê uma olhada nos concorrentes e veja se consegue identificar quem trapaceou. Observe a terceira mulher da fila. Seu bolo está literalmente coberto de açúcar em pó. Ela foi desclassificada porque quebrou a regra de não usar açúcar. Está procurando uma oportunidade de colocar seu chapéu de detetive? Bem, aqui está! Uma nova porção de enigmas complicados para aguçar sua mente. Melissa encontrou os convidados que foram à sua festa de aniversário. A Catarina chegou antes do Bob, o Arthur depois do Raul, o Bob chegou antes do Raul e o Thiago chegou depois do Arthur. Qual convidado chegou por último? O Thiago foi o último a chegar. Digamos que você tenha 2 jarros. Um deles contém exatamente 3 galões de água e o outro contém 5 galões. Com a ajuda apenas desses 2 jarros e de uma mangueira de incêndio, como você pode medir exatamente 4 galões de água? Encha o jarro de 5 galões até o topo. Em seguida, despeje a água no de 3 galões até que ele esteja cheio. Agora você tem 2 galões de água restantes no jarro de 5 galões. Despeje a água do de 3 galões e, em seguida, despeje os 2 galões do jarro de 5 no de 3.
Finalmente, enche o jarro de 5 galões até o topo e despeje no jarro de 3 galões até que esteja cheio. Só havia espaço suficiente para mais 1 galão no jarro de 3 galões. Portanto, agora você tem exatamente 4 galões no jarro de 5 galões. Observe esta imagem com atenção e tente encontrar um erro. Não tem rio do outro lado da ponte. Onde ele desaparece? Olhe para esses homens com muita atenção. Você consegue descobrir qual deles é um falso médico? O médico à esquerda pode estar usando roupas casuais, mas está com seu crachá, o que provavelmente significa que foi chamado para trabalhar com urgência e não teve tempo de se trocar. Ele também está segurando um estetoscópio. O médico do meio está segurando uma colher, mas embora pareça suspeito, ele acabou de dar xarope para a tosse a um paciente criança. Também é possível ver um crachá em seu uniforme. Quanto ao homem à direita, ele não é médico. Não há crachá em seu uniforme. E se você o examinar com mais atenção, perceberá o uniforme da polícia sob seu jaleco branco. É provável que ele seja um policial disfarçado. Cristiana se serviu de uma xícara cheia de chá e bebeu metade dela. Em seguida, encheu a xícara com leite. Então bebeu metade da bebida novamente. Aí encheu novamente a xícara com leite e bebeu o restante. Você consegue descobrir se a Cristiana bebeu mais chá ou mais leite? Ela bebeu a mesma quantidade de chá e de leite. Veja, a Cristiana acabou bebendo todo o chá, pois a xícara acabou ficando vazia. Ela encheu a xícara de leite 2 vezes e, em todas as vezes, era meia xícara de leite, ou seja, uma xícara completa de leite. Deceptor, um mágico famoso, anunciou que poderia jogar uma bola de ping-pong de tal forma que ela percorreria uma pequena distância, pararia completamente e seguiria na direção oposta. Ele também esclareceu que não faria a bola ricochetear em nenhum objeto nem amarraria nada a ela. E, de fato, ele conseguiu realizar esse truque. Como? Ele jogou a bola reto para cima. Agora ouça com atenção. Todas as afirmações são verdadeiras, exceto uma. 3 dias atrás não era sexta-feira. Depois de amanhã será sábado. Amanhã não é quarta-feira. Daqui a 5 dias será um dia de folga. Ontem não foi sábado. Então, a pergunta é: que dia da semana é hoje? Quarta, quinta, sexta ou sábado? É quinta-feira. Vamos ver como chegamos a isso. 3 dias atrás não era sexta-feira. Se essa afirmação for verdadeira, então hoje não é segunda-feira. Depois de amanhã será sábado. Se for verdadeira, então hoje é quinta-feira. Amanhã não é quarta-feira. Então hoje não é terça-feira. Daqui a 5 dias será um dia de folga. Se essa afirmação fosse verdadeira, hoje seria segunda ou terça-feira. Mas nesse caso, a afirmação contradiz a primeira e a terceira. Ela deve ser falsa. Ontem não foi sábado. Isso significa que hoje não é domingo. Com base em tudo isso, podemos concluir que hoje é quinta-feira. Há 2 jarras de plástico cheias de água. É possível colocar toda a água em um barril sem usar divisórias e ainda assim saber qual água vem de qual jarra? Você pode fazer isso congelando a água em uma ou nas 2 jarras e, em seguida, cortando o plástico, deixando apenas o gelo. Depois disso, você pode colocar os pedaços de gelo no barril. Dessa forma, poderá saber qual água vem de qual jarra.
Um fazendeiro da Flórida tem uma bela pereira. Ele fornece frutas para uma mercearia nas proximidades. Um dia, o dono da mercearia liga para o fazendeiro para verificar a quantidade de frutas disponíveis para ele comprar. O fazendeiro sabe que o tronco principal tem 24 galhos. Cada galho tem 12 ramos. E cada ramo tem 6 ramificações. Cada galho tem uma fruta. Quantas ameixas o agricultor poderá vender? Infelizmente, nenhuma. Pelo menos, não dessa árvore. Uma pereira não produz ameixas. Você tem 5 frascos com pílulas. Cada pílula pesa 10 gramas, exceto pelas pílulas contaminadas contidas em um frasco específico. Nele, cada pílula pesa 9 gramas. Você tem uma balança, mas você consegue saber qual frasco contém as pílulas contaminadas depois de fazer apenas uma pesagem? Para encontrar as pílulas contaminadas, você deve seguir as seguintes etapas. Retire uma pílula do pote número 1, 2 do número 2, 3 do pote número 3, 4 pílulas do pote número 4 e 5 do pote número 5. Coloque todos esses 15 comprimidos na balança. O peso correto deve ser 150 gramas. Mas como um dos frascos tem pílulas contaminadas, o peso com certeza será menor do que 150 gramas. Se o peso for 149 gramas, então o pote número 1 tem pílulas contaminadas porque há apenas uma pílula como essa na pesagem. Se o peso for 148 gramas, então as pílulas contaminadas estão no pote número 2. Se o peso for 147 gramas, as pílulas contaminadas estarão no pote número 3 e assim por diante. Há muitos e muitos anos, um homem foi capturado por uma bruxa má que o prendeu na casa dela. Havia uma porta no porão da casa e a bruxa alertou o homem para não abri-la, porque ele não estava preparado para ver o que havia por trás dela. Você consegue adivinhar o que estava do outro lado da porta que a bruxa não queria que ele visse? O cara estava trancado no porão, e do outro lado da porta estava o resto da casa e o mundo exterior. A bruxa simplesmente não queria que o homem escapasse. Certo dia, um chefe disse a seus funcionários: "Posso combater e vencer qualquer homem que trabalhe aqui." Um novo funcionário, um ex-lutador alto, decidiu desafiar o chefe. Curiosamente, o chefe ganhou a aposta, embora não tenha derrotado o homem. O que o chefe fez? Para não perder a reputação, ele demitiu o novo funcionário na hora. Dessa forma, quando ele derrotou o chefe, não estava mais trabalhando na empresa. Marcos e José querem copiar 3 fitas de 60 minutos. Eles têm 2 gravadores que copiarão as fitas para eles, de modo que podem fazer 2 de cada vez. Cada lado leva 30 minutos para ser concluído. Portanto, em 1 hora, 2 fitas estarão prontas e, em outra hora, a terceira estará pronta. O José diz que todas as 3 fitas podem ser concluídas em 90 minutos. Você consegue descobrir como isso é possível? Vamos chamar as fitas de 1, 2 e 3 com os lados A e B. Nos primeiros 30 minutos, os garotos trabalharão com 1A e 2A. Na segunda sequência de 30 minutos, eles gravarão 1B e 3A. Agora, a fita 1 está concluída. Finalmente, na última meia hora, eles farão os lados 2B e 3B. O Nelson era um dos melhores relojoeiros da cidade. Um dia ele recebeu uma ligação da delegacia de polícia pedindo ajuda para solucionar um crime. 2 ladrões foram pegos roubando lojas da cidade. Entre as coisas que roubaram, havia 2 relógios. Um dos criminosos alegou que o objeto que roubou era falso. Então a polícia entrou em contato com o Nelson para ver se aquilo era realmente verdade. Dê uma olhada nos 2. Você pode ajudar o cara a descobrir qual deles é falso e qual é verdadeiro?
O da esquerda é falso. Se você olhar com atenção, verá que o ponteiro dos minutos é muito longo, de modo que não pode passar ao redor de todo o relógio quando se move. A Maya era uma policial disfarçada. Em um sábado à noite, ela estava de folga e decidiu ir ao cinema. Quando chegou, viu duas mulheres que pareciam bastante suspeitas e se lembrou de que a polícia estava procurando uma garota que havia fugido da prisão na semana anterior. Deu uma olhada nas duas. Você sabe dizer se alguma delas fugiu da prisão recentemente? É a da esquerda. Seu uniforme da prisão está aparecendo através do casaco. Quero dizer, ela já deveria ter pelo menos trocado de roupa, certo? A Beth chegou à escola e uma de suas melhores amigas lhe mostrou uma imagem. Ela disse que se a Beth acertasse a resposta, ganharia uma semana de chocolate de graça. A amiga disse que uma das pessoas na imagem não era humana. Você pode ajudar a Beth a descobrir a resposta? É o garoto do meio. Ele não tem sombra, o que significa que definitivamente não é humano. A Roberta estava viajando pela Índia quando decidiu parar para tomar um chá. Assim que entrou na loja, o proprietário colocou 2 bules na frente dela. Ele disse que ela ganharia uma xícara de chá grátis se conseguisse decifrar o enigma. O cara falou que o primeiro bule continha chá suficiente para 40 xícaras e pediu que ela descobrisse, apenas olhando para o segundo bule, quantas xícaras de chá ele poderia conter. Dê uma olhada na imagem. Você pode ajudar a garota a descobrir a resposta. Essa é uma questão complicada. Provavelmente o segundo só comporta cerca de 20 xícaras de chá. Se você observar com atenção, verá que a saída do primeiro está localizada no meio do bule, mas a do segundo fica bem na parte inferior. Portanto, mesmo que seja mais alto, ele não pode conter mais água do que o primeiro. Quando ela atingir o nível da saída, começará a transbordar. A Maria estava caminhando em uma floresta encantada quando encontrou o Randy, um unicórnio mágico. Ela pediu algumas informações ao ser, mas ele se recusou a falar, a menos que a garota resolvesse um de seus enigmas. O unicórnio era um brincalhão e gostava de confundir as pessoas com seus enigmas. Ele falou para Maria que em um campo próximo havia tigres e ovelhas. Normalmente, um tigre conseguia pegar 3 ovelhas em 3 minutos. Então, quanto tempo levaria para 100 tigres pegarem 100 ovelhas? Você pode ajudar a Maria a descobrir a resposta. Apenas 3 minutos, porque cada tigre ainda está pegando uma ovelha em 3 minutos. Não importa se são 3 tigres ou 100. O unicórnio ficou surpreso com as habilidades da Maria e lhe deu outro enigma para resolver. Ele pediu que ela dissesse os nomes dos 5 dias da semana sem dizer segunda, terça, quarta, etc. A garota também não podia falar se era o primeiro ou o último dia da semana. O que você acha que ela respondeu aqui? Ela falou anteontem, ontem, hoje, amanhã e depois de amanhã. Garota esperta, não é? A Bianca estava viajando a negócios e sua empresa a hospedou em um dos melhores hotéis da cidade. Ela chegou do trabalho tarde da noite exausta e estava se preparando para ir para a cama quando ouviu uma batida na porta. Ao olhar pelo buraco, viu um homem do lado de fora. O cara disse que sentia muito por incomodá-la, mas o banco de dados do hotel havia caído e ele precisava verificar novamente algumas de suas informações. A garota avisou que voltaria em um momento, se afastou da porta e chamou a segurança, falando que havia alguém tentando roubá-la. Dê uma olhada na imagem. Como ela sabia que o homem era um criminoso? Observe o crachá dele. É um nome feminino. Este certamente não é o verdadeiro gerente do hotel.
O Lucas decidiu dar uma festa para seus melhores amigos. Ele convidou mais de 20 pessoas, mas comprou apenas 9 doces. Ele disse que deixaria as guloseimas dentro de uma linda caixinha e que cada um só poderia pegar um doce. 9 pessoas pegaram 9 doces, mas um ainda estava na caixa. Como isso pode ser possível? É muito simples. A última pessoa pegou o doce e a caixa. Dessa forma, um permaneceu na caixa. O Noah relatou à polícia que alguém havia roubado sua motocicleta vermelha na noite anterior, direto da garagem. Os policiais começaram a procurar por ela e localizou 3 suspeitos principais. Dê uma olhada neles. Quem roubou a moto? É esse cara à direita. Observe com atenção. A moto dele está pintada, mas a tinta está pingando e é possível ver a cor vermelha antiga. Ele deve tê-la roubado e pintado de uma cor diferente para não chamar a atenção. Mas você o pegou. É a final do programa Big Money Bus e a Natália se depara com uma tarefa difícil. Há 3 aquários, cada um com uma quantidade diferente de barras de ouro em seu interior. Se ela conseguir colocar a mão dentro de um dos recipientes e retirá-la, poderá ficar com a barra de ouro. A primeira tigela tem água quente escaldante em seu interior. A segunda está cheia de ácido que queima a carne. E a última tem um par de escorpiões venenosos andando por lá. Qual tigela a garota deve escolher? Ela deve esperar até que a água esfrie e pegar a barra de ouro da primeira tigela. Esperta, não é? O Beto teve os olhos vendados e foi colocado em uma van. Quando acordou, estava sozinho em um quarto escuro e vazio, sem ninguém. Mas havia 3 envelopes no chão. Um post-it no topo de um deles dizia: cada envelope contém uma cápsula vermelha e 2 declarações. Em um, as 2 afirmações são falsas. Em outro envelope, ambas as afirmações são verdadeiras. Você precisa escolher a cápsula correta para sair dessa com vida. Ele abriu o primeiro envelope, viu uma cápsula e as mensagens: não coma esse doce. Pegue o doce do segundo envelope. No segundo envelope, as anotações diziam: não pegue o doce do primeiro envelope. Pegue o doce do terceiro envelope. E o último dizia: não coma este doce. Pegue o doce do primeiro envelope. Qual cápsula o Beto deve pegar? Ele deve confiar no doce do terceiro envelope. Vejamos por quê. A primeira mensagem do primeiro envelope é verdadeira, enquanto a segunda é falsa. As 2 mensagens do segundo envelope são verdadeiras. Isso nos deixa com 2 afirmações falsas no terceiro. O gerente de uma loja de presentes recebeu uma ligação da delegacia de polícia. Os policiais lhe disseram que havia um ladrão à solta que se vestiu como o Coringa e estava roubando lojas locais. Mas, como era Halloween, muitas pessoas estavam andando vestidas como o Coringa. Naquele momento, 4 deles entraram na loja. O gerente ficou desconfiado e fez com que todos ficassem em uma fila, enquanto ele examinava qual era o criminoso. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar qual Coringa é o verdadeiro ladrão? É o segundo Coringa à esquerda. Dê uma olhada nos sapatos dele. Eles são muito maiores do que os outros. O cara deve estar escondendo algo dentro deles. A Carol foi convidada para uma festa de Halloween em uma casa abandonada. Seus amigos perguntaram se ela estava disposta a um desafio e a garota disse que sim. Logo depois, ela foi trancada em um quarto. Nesse cômodo, havia uma porta e 3 interruptores de luz. Atrás da porta havia um armário vazio com nada, além de uma lâmpada. A tarefa da Carol era descobrir qual interruptor controla a lâmpada dentro do armário. Ela podia acionar os interruptores da maneira que quisesse, mas uma vez que abrisse a porta, não podia mais tocar nos interruptores. Depois de alguns minutos pensando, a garota conseguiu acertar. Como ela fez isso?
Muito bem, vamos seguir passo a passo. Ela acionou o interruptor número 1 e esperou alguns minutos. Então voltou a desligá-lo e imediatamente acionou o número 2. Em seguida, abriu a porta e verificou a luz. A lâmpada estava desligada, então descobriu que não era o interruptor número 2 que controlava a luz. Depois, decidiu tocar a lâmpada para testar se estava quente ou fria. Se estivesse fria, significaria que era o interruptor número 3 que a controlava. Mas estava quente, então era um sinal de que o número 1 controlava a lâmpada. Muito bem, Carol. Para voltar à festa, ela tinha que resolver outro enigma. Havia 2 ampulhetas na frente dela. Uma de 7 minutos e a outra de 4 minutos. A Carol precisava cronometrar 9 minutos usando as duas. Como fazer isso? Primeiro, ela virou as 2 ampulhetas ao mesmo tempo. Quando a de 4 minutos terminou, ainda restavam 3 minutos na outra. A Carol virou a de 4 minutos novamente. Quando a de 7 minutos estava vazia, restava 1 minuto na outra. E quando a de 4 minutos se esvaziou novamente, havia 1 minuto de areia na metade inferior do cronômetro de 7 minutos. Ela a virou novamente, de modo que havia 1 minuto de areia na parte superior da ampulheta. E quando o cronômetro de 7 minutos finalmente se esvaziou novamente, 9 minutos se passaram no total. Agora observe a cena desta festa. Todos estão dançando com suas fantasias de Halloween e se divertindo. Mas disseram que uma dessas pessoas é um vampiro de verdade. Você consegue descobrir quem? Vejamos. O cara da esquerda está bebendo algo vermelho, mas tem uma sombra, então não pode ser um vampiro de verdade. A segunda moça parece assustadora. Poderia ser ela, mas se você olhar atentamente para o espelho na parede, verá o reflexo dela, portanto não pode ser. Ah, e também podemos ver o reflexo do quarto homem no espelho. Assim, resta apenas uma garota. Ela deve ser a verdadeira vampira. A Ana sentou para assistir a sua série de TV favorita. Ela fez pipoca, ligou a TV e se instalou confortavelmente para maratonar uma temporada inteira. Seu gato Pimenta se acomodou ao lado dela, mas depois de 5 minutos, a garota desmaiou de repente. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar o que aconteceu? O Pimenta se assustou com um barulho alto que veio da TV e pulou em cima da Ana, o que a assustou muito. Foi por isso que ela desmaiou. O Breno estava acampando sozinho em um local remoto. Ele saiu de seu acampamento e caminhou 3 quilômetros para o sul. Depois, virou para o leste e andou por mais 3 quilômetros. Então virou para o norte, lá se foram mais 3 quilômetros. Depois de andar 9 quilômetros, ele estava de volta exatamente ao mesmo ponto de onde havia partido. Além disso, chegou bem a tempo de encontrar um urso tentando abrir sua barraca e roubar sua comida. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar o único lugar no mundo onde o rapaz poderia estar agora? É o Polo Norte. Esse é o único local onde você pode caminhar 3 km para o sul, leste e norte e terminar exatamente onde parou. O Flávio comprou uma casa aconchegante em Vancouver. Em um dia ensolarado, decidiu levar seu cachorro para passear. Quando soltou o animal da coleira, ele correu para muito longe. Em algum momento, o cão estava em frente ao dono, do outro lado de um enorme lago. O rapaz chamou seu amigo, que conseguiu atravessar em segurança para o outro lado do lago, sem se molhar ou usar um barco. Você consegue adivinhar como o cachorro conseguiu fazer isso? Essa é uma pergunta capciosa, mas o animal poderia facilmente atravessar o lago, pois ele estava congelado. Seu melhor amigo o convidou para um brunch em um local chamado Wally's World. Assim que você chega lá, a anfitriã lhe diz que você precisa resolver o enigma para entrar. Ela diz que há apenas uma regra no Wally's World.
Lá, tem pizza com mussarela, mas não com linguiça. Tem alcaparra, mas não tem sal. Há um corrimão, mas nada de escada. Com essas informações, você consegue adivinhar qual é a regra? Tudo no Wally's World deve conter letras duplas. Portanto, coisas como pizza, mussarela e alcaparra são permitidas lá dentro. Ufa! Isso com certeza não era óbvio, não é? O Henrique estava viajando pelo Brasil de mochila nas costas. Certa noite, por volta das 8 horas, ele ficou com muita fome e decidiu procurar um restaurante aconchegante para jantar. Entrou em um estabelecimento tradicional, mas encontrou um cliente e um garçom discutindo sobre algo. O cliente disse que havia pedido sopa de moluscos, enquanto o garçom dizia que o cara havia pedido só uma xícara de chá. O Henrique viu algo que imediatamente lhe mostrou quem estava mentindo. Você também pode descobrir? O cliente está mentindo. Atrás dele há uma placa enorme que diz que o restaurante só serve sopa de 1 às 4 da tarde. Como eram 8 da noite, o garçom nunca teria aceitado o pedido do cliente. A Sheila correu extremamente preocupada para sua casa. Eu vim assim que soube, disse ela ao policial. Eu estava na casa dos meus pais em outra cidade. O que aconteceu com meu marido? Bem, disse o policial, alguém machucou o Marcelo, que foi parar no hospital. Ele vai ficar bem, mas ainda precisamos descobrir quem fez isso. O policial interrogou 3 suspeitos. O secretário do Marcelo falou: fui enviado para visitar o parceiro de negócios do Marcelo pela manhã. Alguns documentos importantes precisavam de assinaturas. O cozinheiro disse: não saí da cozinha hoje. O Marcelo queria que eu preparasse uma refeição para ele e a esposa. A governanta respondeu: não ouvi nada. Eu estava fazendo algumas tarefas domésticas durante todo o dia. Depois disso, eu estava tão cansada que decidi tirar um cochilo. O policial percebeu quem era o culpado em um instante. Você consegue descobrir quem? Foi o cozinheiro. O Marcelo não pediu que ele cozinhasse nada para a esposa, já que ela estava fora da cidade o tempo todo. Dois produtores de cinema famosos estão tomando café da manhã em um restaurante caro. Eles estão discutindo o orçamento para a sequência de um filme de grande sucesso que arrecadou 500 milhões de dólares nas bilheterias. Os dois estão falando muito baixinho, pois mencionam detalhes importantes do roteiro e suspeitam que alguém possa ouvi-los. E estão certos. Algumas pessoas curiosas estão realmente escutando a conversa. Encontre-as. Tem um cara na mesa ao lado segurando uma revista de cabeça para baixo. Obviamente ele não está lendo. Aquela garota ali é jornalista. Tem uma lente de câmera saindo da mochila dela, viu? E aquele homem está comendo uma salada. Mas você pode notar um microfone escondido no cabelo dele. 3 homens estão na fila em frente a um caminhão de sorvete. O primeiro está pegando uma casquinha com o vendedor. O cara atrás dele está nervoso. As mãos estão nos bolsos. O terceiro está olhando para algo através do binóculo. Qual deles é o policial? Olhe para o primeiro homem. Ele tem um rádio de polícia no bolso. Um motociclista trafegava por uma estrada rural quando ouviu um grito. Uma mulher estava pedindo socorro. Ela parecia estar na floresta. O cara dirigiu na direção dela e viu 3 garotas entre as árvores. Todas estavam implorando para salvá-las de uma vampira. Mas qual de vocês é a vampira? O homem perguntou. É ela! As 3 gritaram e apontaram umas para as outras. Como o motoqueiro poderia descobrir quem é humana? Existem 2 espelhos laterais na motocicleta. O motociclista precisa virar o guidão e verificar qual garota reflete neles. A Maria abriu os olhos e percebeu que estava em algum lugar desconhecido.
A única coisa de que se lembrava era de caminhar no parque, e então, escuridão. Tem muito lixo no quarto. Uma lâmpada vermelha está piscando no teto. A garota pode sair pela porta, que está aberta. Mas espere, ela precisa levar algumas coisas úteis dali, e só pode escolher 2 itens. Quais? A Maria precisa pegar equipamento de mergulho e uma máscara. Olhe para aquela pequena janela. Há peixes nadando. A Maria está debaixo d'água. Há 4 detentos nesta sala de prisão, e todos parecem bastante acostumados. Bem, todos menos um. Tem um novato aqui. Você consegue adivinhar quem? Você pode ter pensado no cara desesperado, mas veja, há 5 traços na parede ao lado dele. Ele já está preso há algum tempo. O novato está na frente dele, sem traços. O Alex voltou para o seu apartamento no último andar depois de malhar na academia. Quando estava almoçando, os funcionários da concessionária de água bateram na porta e disseram que o teto do apartamento dele está prestes a desabar, pois os vizinhos se esqueceram de fechar a torneira e agora está inundando o prédio. Eles pedem ao cara para evacuar a área imediatamente. O Alex fecha a porta e chama a polícia. Por quê? Ele mora no último andar, não tem como inundar. A Ana acabou de comprar uma moto nova com a qual sonhava havia anos. De manhã, ela a poliu para o passeio noturno, fechou a garagem e foi trabalhar. À noite, abriu a garagem e descobriu que a motocicleta tinha sumido. Então questionou 3 vizinhos. O Adriano falou: "Quando fui fazer compras ao meio-dia, a moto ainda estava na sua garagem." A Ângela disse que saiu antes do nascer do sol e tinha acabado de voltar para casa. A Kátia garantiu que não tinha prestado atenção na casa da Ana, porque estava preocupada com uma entrevista de emprego. Quem roubou a moto? Foi o Adriano. Ele disse que tinha visto a moto na garagem, mas não podia ser verdade, porque ela estava fechada. Houve um grande baile organizado em homenagem ao aniversário da Alice, e metade da cidade foi convidada. De repente, as luzes de todo o prédio se apagaram por alguns minutos. Quando a energia voltou, os lindos brincos de diamante da aniversariante haviam sumido. A principal suspeita era sua prima distante, a Silvia. Mas a garota disse que estava no banheiro retocando a maquiagem e nem percebeu que as luzes tinham se apagado, pois estava ocupada. Quem está mentindo? A Alice ou a Silvia? As luzes se apagaram em todo o prédio. Se a Silvia estivesse retocando a maquiagem, ela definitivamente notaria que algo estava errado. A Andrea encontrou seu amigo, Oliver, no chão do sótão do estúdio dele e chamou a polícia. O policial chegou e pediu à garota que contasse o que havia acontecido. Ela disse que estava passando pela casa do Oliver e notou que as luzes estavam acesas. Aí foi até a janela, espiou lá dentro e o viu no chão. Por isso chamou a polícia e correu para dentro de casa. O policial não acreditou nela. E você? Bem, isso não parece certo. O cara estava no sótão, não tinha como a Andrea enxergar pela janela. Numa noite chuvosa, a Marta chegou em casa e descobriu que alguém havia comido sua barra de chocolate. Ela perguntou aos irmãos quem tinha feito aquilo. A Laura respondeu que estava malhando no quarto e nem comia doce. A Bruna falou que nunca comeria chocolate de outra pessoa. A Luísa garantiu que estava do lado de fora regando as plantas no jardim e que tinha acabado de chegar em casa. Quem mentiu? Eu diria que foi a Luísa. Estava chovendo lá fora, então ela na verdade não precisava regar as plantas. A Carla sempre quis ter um gato, mas sua mãe não permitia. Certa vez, a menina encontrou um gatinho na rua e o levou para casa. Ela decidiu esconder o animal de sua mãe. Ainda assim, uma manhã, a mãe entrou no quarto da filha e percebeu que o pet morava ali. Como ela descobriu?
Carla estava de bermuda e tinha arranhões nas pernas. A Jana estava trancada em um quarto com outras 15 pessoas. Cada uma podia ver todo o cômodo e todas as pessoas dentro sem virar a cabeça ou o corpo ou se mover de qualquer outra maneira. Para sair dali, a Jana teve que colocar uma maçã de forma que todos, exceto uma pessoa, pudessem vê-la. A moça conseguiu, mas como? Ela colocou a maçã no topo da cabeça de outra pessoa. Um velho marinheiro puxou uma arca do tesouro do fundo do mar. Assim que pegou uma moeda de ouro dela, um pirata apareceu na frente dele. "Como você ousa tocar nos meus tesouros?", disse o cara. "Você está condenado a passar metade de sua vida no mar e a outra metade em terra." O marinheiro está velho e não sabe quanto tempo lhe resta de vida. Como ele pode passar metade de sua vida restante na água? O marujo pode fazer isso se ficar um dia no mar e outro em terra. Um professor informou aos seus alunos que havia apenas uma pergunta que eles precisavam responder para passar na prova. Ele tirou uma bola de bilhar brilhante de sua maleta e a colocou sobre a mesa. Então disse: "Provem que esta bola não existe." No final da prova, todos os alunos escreveram suas respostas, mas apenas um acertou. Aquele único estudante escreveu apenas 2 palavras em sua folha de papel e foi aprovado. O que ele escreveu? Que bola? Você está andando por uma floresta escura e percebe uma porta. Então abre, dá um passo e se encontra em um maravilhoso mundo rosa. Há rios e árvores dessa cor. Aí vê uma casa rosa térrea e entra. Todos os móveis são cor-de-rosa, assim como um gato que mia ao andar por lá. Você caminha pelo corredor até as escadas que levam ao andar de cima. Qual a cor dessa escada? Não existem escadas na casa. É uma construção térrea, lembra? Olhe para esta imagem. O que há de errado aqui? Os caminhões de bombeiros geralmente são vermelhos, não verdes. Muito bem, agora que tal esta imagem? Não há borboletas no inverno. E mais uma imagem para você. Olhe para estas pessoas. Você percebe algo estranho? Estas pessoas parecem estar jogando tênis, mas estão usando uma bola de futebol. 2 pessoas nasceram no mesmo momento, mas elas não comemoram o aniversário no mesmo dia. Como isso é possível? Elas nasceram em fusos horários diferentes, e num desses fusos já era o dia seguinte. O Capitão Pedro era um pirata infame e temido que roubou milhares de navios com a ajuda de um pequeno truque que lhe permitia se aproximar facilmente de qualquer navio, de qualquer país e chegar perto o suficiente para abordá-lo sem problemas. Que truque era esse? O Capitão Pedro tinha uma coleção de bandeiras de diferentes países. Em vez de usar a Jolly Roger, a temível bandeira negra, ele erguia a bandeira do país de origem do navio que se aproximava, e isso lhe dava acesso imediato. Um homem estava em um prédio de 9 andares quando um incêndio começou. Ele pulou da janela e não sofreu nenhum ferimento. Como isso é possível? O homem estava no primeiro andar quando pulou da janela. Olhe para essas pessoas. Uma delas é do futuro. Você consegue descobrir quem? Preste bem atenção. Certo, é esse cara. Ele tem um smartphone no bolso.
Agora, isso parece um piquenique normal no parque, mas uma dessas pessoas é viajante do tempo. Quem? É o cara com uma entrada USB no braço. Nesta festa tem uma pessoa que veio de uma época diferente. Sua tarefa é encontrá-la. É essa pessoa vestindo uma armadura de cota de malha. Coitado, ele deve estar suando embaixo de todo esse metal. O Marcos foi trancado em um porão. Não havia janelas, apenas uma porta com uma fechadura com uma combinação de letras. O que provavelmente poderia lhe dar uma pista era um bilhete que ele encontrou no canto. A mais 2, I mais 1, B menos 1, R mais 4, D mais 1. Qual é a palavra código? O Marcos conseguiu sair do porão. A palavra código era chave. O segredo para esta imagem estava escondido no alfabeto. A mais 2 letras é C, I menos uma letra é H, e assim por diante. A Lisa acordou de manhã e descobriu que uma grande quantia de dinheiro estava faltando em sua bolsa. Seu marido estava em uma viagem de negócios. Assim, a pessoa que pegou o dinheiro só poderia ser um de seus 3 filhos. Karen, de 17 anos, Chris, de 15, ou Davi, de 12 anos. A Lisa perguntou o que eles fizeram na noite anterior. A Karen disse que foi para a cama logo após o jantar, pois estava com dor de cabeça. O Chris disse que tinha ido a uma boate com seu melhor amigo, Ricardo. E o Davi respondeu que teve treino de futebol. A Lisa soube imediatamente quem havia pegado o dinheiro. E você? O Chris está mentindo. Ele tem apenas 15 anos, então não poderia entrar na boate. A Melina convidou sua colega Maria para jantar. A Maria ficou furiosa, pois pensava que a Melina não gostasse dela. Mas a anfitriã fez uma comida muito boa e até preparou atum para as duas. Ela cortou o peixe ao meio e cada uma comeu a sua porção. Algum tempo depois, a Maria empalideceu e perdeu a consciência. Ela foi levada para o hospital com uma intoxicação alimentar grave. Vários dias depois, a polícia prendeu a Melina por tentar envenenar a Maria. Mas como ela fez isso? As duas comeram os mesmos pratos? O veneno estava em um lado da faca que a Melina usou para cortar o peixe. Assim, apenas o pedaço de atum que ela deu para a Maria foi envenenado. 5 custam $25 e 25, $50. Se você comprar 255, pagará $75. O que é que você vai comprar e quanto custa um item? Você está comprando números para a porta, e cada dígito custa $25. Você está navegando pelo mundo em seu iate quando é pego por uma terrível tempestade. A certa altura, bate a cabeça contra o mastro e perde a consciência. Quando você recobra os sentidos, se vê em uma praia cercada por moradores de aparência pouco amigável. Parece que eles não gostam de estrangeiros. Eles te oferecem 3 opções. Podem te enviar para uma caverna cheia de tarântulas, podem te jogar em um poço cheio de escorpiões amarelos, ou você pode encontrar vários leões famintos. Que opção você deve escolher para sobreviver? Opte pelas tarântulas. Elas são inofensivas para as pessoas. A Michelle recebeu uma mensagem da segurança do prédio de que um criminoso perigoso havia entrado escondido no escritório onde ela trabalhava. Ela precisava sair de lá o mais rápido possível. Ela estava correndo em direção aos elevadores quando os dois abriram a porta simultaneamente. Dentro deles havia caras de aparência suspeita. Por qual elevador a Michelle deve optar? A Michelle deve correr para o segundo elevador. O criminoso acabou de entrar no prédio. Ele não tem como estar vindo de cima. Você está dirigindo há horas e ainda não tem sinal de civilização. Por fim, precisa reconhecer que se perdeu.
Você está cansado, com sede, com fome e não tem dinheiro para comprar nada. De repente, na beira da estrada, vê 4 portas. Atrás da primeira, há muita água potável. A segunda porta esconde muita comida saborosa. Atrás da terceira, há um aconchegante quarto de hotel com uma cama confortável. E se você abrir a quarta porta, verá pilhas de dinheiro. Qual você escolherá abrir primeiro? A primeira porta que você deve abrir é a do seu carro. Pela manhã, o Paulo saiu de casa e viu algo estranho no jardim. Havia vários pedaços de carvão, uma cenoura e um lenço ali. Tinha uma cerca em volta do terreno do Paulo, então ninguém poderia colocar aqueles objetos ali. Como essas coisas apareceram no meio do gramado? Estava quente à noite, e um boneco de neve que estava ali derreteu. O detetive Lucas foi chamado para ir até a Universidade do Centro-Sul, pois cada vez mais e mais roubos estavam acontecendo lá. Em uma semana, o homem tinha 3 suspeitos. "O que você estava fazendo quando aconteceu o último roubo?" perguntou ele a cada suspeito. O Thomas disse: "Eu estava fora naquele dia. Tive que levar minha irmã mais nova para a aula de música." A Amanda respondeu: "Passei aquele dia na biblioteca, me preparando para minha apresentação." E o Raul disse: "Vou para a Dinamarca com meus pais neste verão, por isso passo todo o meu tempo livre aprendendo holandês." O Lucas imediatamente descobriu quem estava mentindo. Você consegue descobrir também? O Raul, na Dinamarca, se fala dinamarquês. O holandês é a língua oficial da Holanda. 4 prisioneiros tinham aulas de arte. Eles estudavam toda segunda-feira. Os guardas os escoltavam até a sala de artes e os revistavam ao final de cada aula. Todos os presos tinham seus próprios materiais que guardavam dentro de suas celas. A questão é, qual deles tem mais chances de escapar? Seu tempo acabou, e a resposta é este prisioneiro. Ele pode usar seus materiais para pintar suas roupas de verde. Assim parecerá um guarda e poderá escapar da prisão. Criminosos sequestraram 3 bancários para obter deles informações financeiras secretas. Os bancários foram trancados em um porão com apenas uma janela acima do chão. Eles decidiram que pelo menos um deles deveria escapar e avisar a polícia. Então se apoiaram uns nos ombros dos outros, mas o que estava por cima ainda não conseguia alcançar a janela. O que eles podem fazer para escapar? O mais alto deles deve subir no topo. E como esse homem também tem braços mais longos, conseguirá alcançar a janela. Um dia, um agente penitenciário ouviu por acaso algumas conversas suspeitas. Alguém estava planejando fugir da prisão. O guarda assistiu a todas as gravações das câmeras de segurança e descobriu que 2 mulheres estavam se comportando de forma suspeita. Uma delas era uma ex-fisiculturista, musculosa, com cabelos curtos, coberta de tatuagens. A outra era tímida e reservada, preferia ficar sozinha e às vezes até chorava em sua cela. Após assistir às gravações várias vezes, o guarda descobriu qual das mulheres estava planejando fugir. Quem era? É a segunda detenta. Tem uma lixa dentro do pão dela. A mulher pode usá-la para passar entre as barras de metal. Marcos vai à cozinha. Há 3 maçãs sobre a mesa, mas só uma delas está boa para comer. As outras 2 estão envenenadas. Infelizmente, Marcos não pode ficar sem tomar seu café da manhã. Qual maçã ele deve comer? Olha, essa maçã tem uma lagarta. Isso significa que não há veneno nela, então é seguro comê-la. Essas 3 mulheres, Jéssica, Mari e Olivia, foram ao supermercado. 2 delas estão grávidas e uma está só tentando roubar uma melancia. Qual delas está escondendo uma melancia?
É a Olivia. Ela está usando salto alto. Esse não é o tipo de calçado que uma gestante escolheria para ir ao supermercado. Nathan, um empreendedor bem-sucedido com um negócio multimilionário, e seu amigo Júlio, um famoso detetive particular, voltaram de uma viagem longa para fora do país. Eles resolveram passar na mansão do Nathan antes de ir para a cidade. Quando entraram na casa, porém, viram que todos os objetos valiosos haviam sido levados. A mansão estava toda revirada. "Só fiquei fora um mês. O que aconteceu aqui?" exclamou o Nathan. Júlio pegou uma maçã da mesa e começou a comê-la, pensativo. "A porta não está arrombada. Isso significa que quem pegou suas coisas tinha a chave." Após um bom tempo, o detetive pediu ao Nathan para chamar 3 pessoas. Mia, sobrinha do Nathan, disse para o Júlio que não tinha ido à casa do tio naquele período. Seu carro estava com sérios problemas havia meses e a mansão era muito longe da cidade para ela ir de transporte público. Sarah, a faxineira, disse que tinha passado ali 2 semanas atrás para levar comida e fazer uma limpeza na casa, mas desde então não tinha ido à mansão. Adão, o jardineiro, disse para o detetive que ele estava de férias e que havia acabado de voltar. Até sugeriu mostrar as passagens de avião para o Júlio. Então, o detetive entendeu na hora quem estava por trás do roubo. Você tem 8 segundos para descobrir. Foi a faxineira. Ela disse que tinha trazido comida 2 semanas atrás, mas a maçã que o Júlio tinha pegado da mesa estava novinha. Um dia, a professora Wanda ouviu alguém chorar. Era sua pequena aluna Abigail. A menina contou para a professora que seus cookies sumiam de seu armário todos os dias. Alguém estava pegando sua comida há várias semanas, mas a Abigail não sabia quem. Wanda resolveu ajudar a garota. Ela instalou um alarme simples no armário que dispararia se alguém abrisse a porta. Elas se esconderam em um canto e esperaram. 10 minutos depois, ouviram o alarme. Quando chegaram ao armário, ele já estava vazio e não havia ninguém por perto. Mas a Wanda viu alguém sumir atrás da porta da sala de artes. Correu para lá, mas tudo parecia normal. Mesmo assim, a professora não precisou de mais que 1 minuto para descobrir quem estava comendo os cookies da Abigail. Observe a sala de artes com atenção. Quem anda roubando os cookies da menina? É a garota que está à esquerda. A pintura dela está em preto e branco, mas em sua paleta há apenas tons de tinta azul. Talvez os farelos de cookie sejam uma prova também. Sei não. Uma empresa de perfumes contratou novos funcionários. Eles precisam fazer um juramento de lealdade à empresa se quiserem um emprego. 10 pessoas estão dizendo as palavras do juramento da empresa ao mesmo tempo, mas algumas estão trapaceando. Ajude os diretores a descobrir quem são as pessoas não confiáveis. Este cara está com dedos cruzados e o homem à esquerda está com as pernas cruzadas. Eles não serão leais à empresa, então é melhor o diretor não contratá-los. 2 magnatas das redes sociais estão tomando um café em um restaurante caro. Eles estão discutindo a fusão de suas empresas. A quantia da transação é de vários bilhões de dólares. Eles estão sussurrando, já que os termos do acordo são confidenciais e eles suspeitam de que alguém os esteja ouvindo. E eles têm razão. Alguns curiosos estão ouvindo a conversa entre os empresários. Tente encontrá-los. A jovem na mesa ao lado está lendo um jornal virado de cabeça para baixo. Ela certamente está concentrada no que os bilionários estão conversando. Esse cara aqui está ouvindo música, mas o cabo do fone não está conectado a nada. Aquela moça está sentada à mesa do canto com um drink, mas em vez de uma sombrinha, ela tem uma antena dentro de seu copo. Ela está gravando a conversa. "Cadê meus funcionários?" um chefe grita. Ele está furioso, pois 3 pessoas não apareceram para trabalhar ainda. Ele ligou para cada um para saber o motivo da ausência. Os 3 disseram ter passado mal. O chefe não acreditou, então eles tiveram que comparecer ao escritório. Marina está toda agasalhada, com gorro e cachecol. Ela está espirrando, tossindo e parece mesmo doente. A Laura está andando com muletas. A perna dela está engessada. Pouco depois, o Miguel aparece. Ele está com o braço machucado, então não pode digitar.
O chefe tem certeza de que um deles está fingindo, mas qual? O braço esquerdo do Miguel está quebrado, mas o celular dele está no bolso esquerdo. Ele deve ter usado o braço quebrado para colocá-lo lá dentro, então ele está mentindo. Aparentemente, Miguel só não estava a fim de trabalhar. O gelo derrete se você o aquecer, mas se você me esquentar, eu fico sólido. Quem sou eu? O ovo. Você compra isso para comer, mas nunca come. O que é? O prato. Bia estava voltando para casa. Eram 11 da noite e ela teve que atravessar um pequeno parque escuro que ficava em frente à casa dela. De repente, ouviu passos atrás de si. Alguém pegou sua bolsa e saiu correndo. A jovem ligou para a polícia e eles interrogaram 4 suspeitos. J disse: eu estava escolhendo uma roupa para ir a uma festa. Camila estava estudando em casa para sua prova final. André disse para a polícia que estava admirando os passarinhos no parque. Nora estava na aula de yoga. Após interrogar todos, a polícia soube quem era o responsável pelo roubo. Quem? O André. Às 11 da noite é escuro demais para ver passarinhos. Jonas deixou uma pasta com documentos importantes em cima da mesa no escritório de sua casa e saiu para uma reunião de trabalho. Quando voltou, a pasta não estava mais lá. Jonas tinha 3 suspeitos. Seu irmão disse: eu fiquei nadando na piscina desde que você saiu, não vi nem ouvi nada. O cozinheiro respondeu: amanhã teremos uma festa, eu estava preparando a comida. O vigilante disse ao Jonas: eu estava lá fora o tempo todo, procurando ratos no jardim. Quem sabe onde os documentos estão? É o vigilante. O trabalho dele é proteger a casa, não fazer controle de pragas. Um acidente aconteceu em um cruzamento movimentado de uma cidadezinha. O motorista que causou a batida fugiu do local. Por sorte, várias testemunhas conseguiram descrever o carro. Um policial foi à casa do suspeito. Lá, viu um carro que condizia com o da descrição, mas seu dono disse que tinha passado o dia inteiro em casa. O policial soube na hora que o suspeito estava mentindo. Como ele descobriu? Ele encostou no capô do carro e viu que ainda estava quente. O carro havia sido usado não muito tempo atrás. Você está caminhando pelos trilhos. De repente, avista um trem se aproximando em alta velocidade. Em vez de sair dos trilhos imediatamente, você corre em direção ao trem. Por que você está colocando sua vida em perigo assim? Quando você viu o trem, estava sobre uma ponte. Não dava para sair dos trilhos na hora, então você precisou correr para o lugar mais próximo onde daria para fazer isso. A irmã mais velha da Ana, a Wanda, deu uma lista de compras para ela e pediu que fosse ao supermercado. A Ana pegou a lista sem olhar, mas quando chegou ao supermercado, viu que sua irmã tinha feito uma pegadinha. Os nomes de todos os itens estavam codificados. Ajude a Ana a descobrir o que ela precisa comprar. Aqui está o primeiro item da lista. É batata inglesa. E este aqui? Anéis de cebola. Você consegue adivinhar esta guloseima? Isso mesmo, é pipoca doce. Aqui está o próximo item da lista. E aí, qual alimenta desta vez?
refrigerante de uva. E este aqui? Molho de tomate. Acertou. Próximo. Você tem alguma ideia? Pé de moleque. Este é internacional, mas caiu no gosto dos brasileiros. Cheesecake. Até fiquei com vontade. E aqui está o último item da lista. O que será? Requeijão. A Ana pegou tudo o que precisava no supermercado e foi pro caixa. O operador disse: "Vou lhe dar 90% de desconto se conseguir resolver meu enigma." A Ana topou. Aqui está o enigma. Se você tivesse 3 maçãs e 4 laranjas em uma mão e 4 maçãs e 3 laranjas na outra, o que você teria? E aí, você pode ajudar a Ana a poupar um dinheirinho? Tente pensar fora da caixa. Obviamente, ela precisaria ter mãos gigantes para segurar tudo isso. A Ana saiu do supermercado e foi para casa. Mas, de repente, percebeu que tinha esquecido a carteira no caixa. Ela correu de volta para o supermercado, mas a carteira não estava em lugar algum. A jovem perguntou a 3 pessoas que estavam ali perto se elas não tinham visto o objeto. Bento, o operador, disse: "Sinto muito, mas não vi sua carteira. Eu estava atendendo outros clientes." Um dos clientes, a Carla, falou: "Acho que vi a faxineira pegar sua carteira no caixa depois que você saiu." E a faxineira, Nice, respondeu: "Quem você pensa que eu sou? Preciso desse emprego para sustentar minha família. Quem roubou a carteira?" Foi a Carla. Ela está segurando sua própria carteira, mas a carteira da Ana está escondida dentro da bota dela. A Ana não quis perder tempo, então disse para Carla: "Se você devolver minha carteira e decifrar meu enigma, não vou chamar a polícia." Sem saída, a Carla topou. Aqui está o enigma. O que há no início do mês, no meio da semana, mas nunca no dia? Era o dia de sorte da Carla, pois ela conseguiu resolver o enigma. Qual foi a resposta? A letra M. A Ana, a Wanda e seus namorados, Josué e Guga, foram acampar e se perderam. Eles ficaram vagando pela mata por algumas horas e encontraram esta placa. Havia 3 caminhos na mata. O primeiro os levaria para um pântano tóxico. Ninguém jamais voltou de lá vivo. Tigres famintos estavam bloqueando o segundo caminho. Para usar a terceira passagem, o grupo precisaria atravessar um rio gelado, que fica em uma montanha. Qual o caminho é mais seguro? O terceiro. Está vendo esta placa? Aqui diz que o rio só tem 50 centímetros de profundidade. Dá para atravessar tranquilamente. Escureceu muito rápido, enquanto os jovens ainda estavam tentando encontrar uma forma de atravessar o rio. Seus celulares descarregaram e eles só tinham uma lanterna. É muito arriscado atravessar o rio sem nenhuma luz. Se todas as 4 pessoas atravessassem ao mesmo tempo, a luz da lanterna não seria suficiente. Além disso, cada pessoa anda em uma velocidade diferente. A Ana precisa de 1 minuto, a Wanda de 2, o Josué precisa de 7 minutos e o Guga de 10. Qual é o menor tempo que os 4 amigos precisam para atravessar o rio? Geralmente as pessoas se apressam em concluir que a pessoa mais rápida deve guiar todos os outros. Nesse caso, a Ana deveria acompanhar o Guga, e isso levaria 10 minutos. Depois, ela precisaria de mais 1 minuto para voltar. Ela guiaria o Josué pelo rio, e isso levaria 7 minutos. Depois, a Ana gastaria 1 minuto para voltar para buscar a Wanda e fazer a travessia final de 2 minutos pelo rio. Esse processo todo levaria 21 minutos.
mas nossa missão é minimizar o tempo. É por isso que devemos encontrar um jeito de as pessoas mais lentas andarem juntas. Então aqui está a ordem certa. A Ana e a Wanda devem atravessar o rio, o que levará 2 minutos. Depois a Wanda volta, gastando mais 2 minutos. O Guga e o Josué pegam a lanterna da Wanda e cruzam o rio em 10 minutos. Em seguida, a Ana volta com a lanterna, pega a Wanda e as duas atravessam o rio juntas. Isso levará 3 minutos. Com esse esquema, o tempo total será de 17 minutos. Depois de atravessarem o rio, o grupo encontra um lenhador. Ele promete guiá-los para fora da mata, mas só se decifrarem sua charada. O que uma ilha e a letra G têm em comum? Assim que os jovens responderam, o lenhador explicou como chegar à estação de ônibus e desapareceu. O que eles responderam? As duas estão no meio da água. Levou tanto tempo para o grupo encontrar a estação de ônibus que eles acabaram ficando com fome. É por isso que eles resolveram comprar comida. Mas só uma dessas máquinas de venda automática é segura para usar. Qual delas? Alguém escreveu "Papa Dinheiro" nesta máquina, então ela provavelmente não está funcionando. As baratas estão rastejando em cima da comida nesta máquina aqui. Então, os jovens devem escolher a segunda máquina. Quando o ônibus chegou, os jovens perceberam que não tinham grana suficiente para comprar as passagens. Mas o motorista foi bem generoso. Ele disse: "Levo vocês de graça se conseguirem decifrar o meu enigma, que é muito simples. Em que situação o número 5 é metade de 4? A Ana respondeu esse enigma em um piscar de olhos. E você, sabe a resposta? Quando estamos falando de números romanos, o 5 é V e o 4 é IV. Os jovens se sentaram em seus lugares no ônibus. Você consegue identificar o que está estranho aqui? Esta senhora está transparente. Ela é um fantasma. Quando a Ana e a Wanda chegaram em casa, viram que alguém havia roubado a casa delas. As meninas ligaram para a polícia. Os detetives interrogaram 3 vizinhas. A Maria disse: "Semana passada, meu marido e eu fomos para as Maldivas. Ele teve queimaduras solares na praia, então voltamos antes. Acabamos de chegar do aeroporto." A Laura contou: "Acho que vi um cara suspeito com a cabeça coberta por um capuz perto da sua casa algumas horas atrás." E a Joana disse: "Meu namorado e eu comemoramos nosso aniversário de relacionamento em um restaurante. Acabamos de voltar para casa." Qual delas está mentindo? A Maria. Ela disse que seu marido havia tido queimaduras solares, mas a pele dele está normal. Ela também não parece estar bronzeada. A Ana estava em busca de um emprego novo para pagar sua faculdade. Ela enviou seu currículo para o banco da cidade e foi chamada para uma entrevista de trabalho. A agente de RH propôs um enigma para desafiar o raciocínio lógico da jovem. Imagine que você tem um número ilimitado de moedas em sua carteira. Qual é a quantidade mínima de moedas de que você precisa para que cada uma delas encoste em exatamente outras 3? Ajude a Ana a conseguir um emprego. A resposta certa é 4. Ela deve colocar 3 moedas deitadas sobre a mesa, de modo que formem um triângulo, e suas bordas encostem umas nas outras. Aí ela pode colocar a 4ª moeda no meio, em cima das demais. A Ana conseguiu um emprego no banco. Quando seu primeiro dia de trabalho acabou, ela foi para casa, mas no caminho deu falta do celular. Ana voltou para o banco e pegou o aparelho, mas ouviu um barulho estranho vindo do cofre. Ela foi até lá e viu esses 3 homens dentro da sala. Percebeu na hora que um deles era impostor. E você, sabe qual deles é o impostor? O terceiro cara não parece ser um ladrão. Veja, ele tem um distintivo da polícia. Ele só pode ser um oficial disfarçado. Os ladrões fugiram e trancaram a Ana e o policial dentro do cofre. Agora eles precisam resolver este enigma para destravar a porta. Eles têm que encontrar uma forma de conectar essas 9 estrelas usando apenas 4 linhas e sem levantar a mão. Você pode ajudá-los a fazer isso?
Essa tarefa exige criatividade, e esse formato aqui cumpre todas as exigências. Mas quem sabe você encontrou uma solução melhor? A Ana comprou flores para presentear sua irmã pelo aniversário dela. Ela estava caminhando pela rua, segurando o buquê. De repente, um homem mascarado chegou, agarrou o buquê e entrou correndo em um restaurante ali perto. A Ana começou a chorar. Uma viatura da polícia estava patrulhando a área e parou perto dela. A Ana contou para o policial o que havia acontecido. Eles entraram no restaurante juntos para pegar o criminoso. Havia 4 homens com buquês muito parecidos. E aí, qual deles roubou a Ana? Este cara aqui. O buquê da Ana tinha um laço roxo. A Wanda deu uma festa de aniversário. Para evitar penetras, pediu ao segurança que deixasse entrar só quem soubesse um código especial. Mas o ex-namorado dela, o Henrique, que não foi convidado, bolou um plano para conseguir entrar. Ele se escondeu perto da porta e começou a ouvir com atenção. Quando o primeiro convidado chegou, a segurança disse 2. E o convidado respondeu 4. Aí o segundo convidado chegou e o vigilante disse 4. O convidado respondeu 6. O Henrique pensou que já havia ouvido o suficiente e se aproximou da entrada. O homem disse 6 e o Henrique respondeu 8. Após ouvir a resposta, o vigilante pediu ao Henrique para ir embora. Por quê? Porque não se obtém o código somando o número com 2. O segredo está na quantidade de letras da palavra. Ele deveria ter dito 4, pois a palavra 6 tem 4 letras. Quantos quadrados há nesta imagem? A resposta certa é 40. Ana se formou recentemente e estava procurando um emprego. Ela iria se candidatar a algumas vagas e queria que seu currículo fosse perfeito para aumentar suas chances. Então conferiu tudo mais uma vez antes de enviar. Encontrou 3 erros, incluindo o de digitação. Você pode ajudar a garota a localizá-los? Dê uma olhada no ano em que ela se formou na faculdade. Seu currículo diz 2922, mas isso não é possível. Então ela deve ter digitado 9 em vez de 0 aqui. Agora, olhe para a seção Educação. Ela escreveu Universidade em vez de Universidade. Esse é o segundo erro de digitação. E o último erro de digitação está na seção Habilidades. Sim, a própria palavra habilidades está escrita incorretamente. Uma semana depois, Ana foi convidada para a segunda fase do processo de inscrição em 3 empresas diferentes. A primeira foi uma empresa de embalagens para alimentos chamada Packet Inc. A segunda era uma empresa de tecnologia chamada Data Corp. E a terceira era uma empresa de mídia chamada Watch TV. Mas apenas uma delas é a empresa dos sonhos de Ana. Você pode dizer qual dessas empresas é? Dê uma boa olhada no quarto dela. Você notará que há algumas mercadorias da Data Corp. Ana tem um adesivo em seu laptop e tem uma caneca da Data Corp na mesa. Mas o mais importante, você vê aquele post-it no espelho dela que diz metas. Seu objetivo número 1 é conseguir um emprego na Data Corp. Se as 2 primeiras dicas não o convenceram, essa certamente o convencerá. A recrutadora de talentos da Data Corp logo ligou para a Ana. Ela disse que a garota passaria no estágio 2 do processo de inscrição se adivinhasse seu nome corretamente. Mas, logicamente, vou te dar uma dica, disse ela. Meu nome é 2/6 de Belize, 2/10 de Timor-Leste e 2/7 da palavra Namíbia. Você pode dizer qual é o nome da recrutadora de talentos? Dois sextos da palavra Belize dá a vocês as letras B e E.
2/10 de Timor-Leste são as letras T e I. 2/7 da palavra Namíbia dá a vocês as letras N e A. Então, o nome dela é Bettina. Bettina informou a Ana que ela havia passado do estágio 2 e que a empresa a estava convidando para ir a São Francisco para uma entrevista presencial. Esse foi o estágio 3 do processo de inscrição. A recrutadora também disse que a empresa cobriria todas as suas despesas se ela respondesse corretamente ao próximo enigma. Existe uma casa, a pessoa entra cega e sai enxergando. O que é isso? Você sabe a resposta? É uma escola, e Ana respondeu corretamente. No dia da entrevista, Ana chegou ao aeroporto muito cedo. Ela estava com fome, então decidiu comer alguma coisa. Só 3 restaurantes estavam abertos no aeroporto. O primeiro servia diferentes tipos de saladas. O segundo vendia diversos tipos de pizzas e massas. E o terceiro era um restaurante de frutos do mar. Qual restaurante ela deve escolher? Dê uma olhada nas vitrines. Tem formigas dentro de uma das saladeiras que estão expostas no primeiro restaurante. Passo. Alguns dos peixes na vitrine do terceiro restaurante parecem podres. Provavelmente não é uma boa ideia comer lá. Então ela deve escolher o restaurante de pizzas e massas. Ana entrou no local e pediu almôndegas e espaguete. Enquanto esperava, 3 amigos que comiam em outra mesa chamaram sua atenção. Todos pareciam ser pessoas muito ricas, mas Ana percebeu que apenas uma delas era tão rica a ponto de comprar qualquer coisa que quisesse. Você pode dizer como ela descobriu isso? Primeiro, dê uma olhada no quadro do menu na parede. Tem uma lista com todos os preços. E agora, veja o que cada garota está comendo. A primeira, uma pizza napolitana. O preço deste prato está listado em $25. A segunda garota está comendo pizza de abacaxi, que custa $30,99. A terceira garota, porém, está curtindo uma pizza royal, que é feita com cobertura de ouro 24 quilates. Olha lá, é verdade, e o preço é de $4.000. Isso é muito, mesmo para um restaurante de aeroporto. Então a terceira garota deve ser a mais rica. Chega a hora de embarcar no avião. A empresa não poupou gastos para levar Ana para São Francisco com conforto, então ela tem uma passagem na classe executiva. Quando uma das comissárias de bordo a conduziu até seu lugar, ela disse a Ana que hoje era o seu dia de sorte, pois havia um ator muito famoso a bordo, e ele estava sentado próximo dela. Você consegue dizer qual dessas pessoas é o ator? Vê aquele cara segurando o celular? Dá uma olhada mais de perto na tela. Ele está nas redes sociais compartilhando uma selfie que tirou com o outro cara, que deve ser o famoso ator. Agora coloque o celular no modo avião. Está na hora de ir. Depois que o avião pousou em São Francisco, Ana foi diretamente para a sede da Data Corp. Ela disse ao segurança que Bettina estava esperando para uma entrevista de emprego. Após verificar a lista de candidatos para confirmar, o segurança deu a ela um crachá. Pegue isso, todos os candidatos têm que usá-lo. Então ele deu a ela um cartão. Você precisa ir ao 7º andar para conhecê-la. Este cartão tem a senha para chamar o elevador. Boa sorte. No momento em que a Ana ia agradecer, ele a interrompeu e continuou falando. E lembre-se disso, o elevador ajudará você a subir de maneira ordenada. Ana pensou, ok, estranho, o que isso significa? Então ela caminhou até o elevador. Não havia botões para baixo ou para cima, apenas um painel de senha. Então ela olhou para o cartão que o segurança havia lhe dado e viu a imagem engraçada de um rosto. Havia 3 números escondidos naquela imagem, e eram os números que ela precisava apertar no painel. Você pode vê-los? Tem um 7 aqui, um 13 está aqui e aqui está o número 1. Mas qual a ordem desses algarismos? Você pode ajudá-la? Lembra da frase estranha que o segurança disse? Na verdade, ele deu uma dica para Ana.
O elevador o ajudará a subir de maneira ordenada. Ascender, ordem. Então, ela precisa inserir os números em ordem crescente, do menor para o maior. Isso significa que a senha é 137. Lá vem o elevador. Ana apertou o botão do 7º andar, mas o elevador parou no 2º andar. 3 pessoas iriam entrar. Ana ficou animada ao ver alguns funcionários da Datacorp, mas um deles não trabalha lá. Você pode dizer quem? Lembra-se do que o segurança disse sobre todos os candidatos terem que usar crachás? Esta senhora também tem um, então ela é uma candidata, e não uma funcionária. Ana desceu no 7º andar e foi recebida por Bettina. A mulher a encaminhou para o escritório do gerente. Ana entrou. Olá, Ana, sou o Edith, disse o gerente. Eu vou fazer sua entrevista, já que você está se candidatando ao cargo de assistente de gerente. Vi seu currículo e fiquei impressionado. Você também resolveu todos os enigmas corretamente. Eu tenho um último enigma para você. Se você desvendá-lo, nós a contrataremos. Eu sou um feijão, mas não sou mágico. Posso ser assado, mas não sou um peru. Posso ser moído, mas não sou pimenta. Posso ser pressionado, mas não sou um botão. O que eu sou? Rápido, ajude a Ana a conseguir esse emprego. A resposta é café. E você vai me trazer muito disso. Bem-vindo. O Tadeu está indo visitar sua avó, que mora do lado oposto da cidade. É aniversário dela e ele quer dar os bolos que preparou. Infelizmente, existem 7 pontes que o Tadeu precisa atravessar para chegar à casa dela. E há uma sereia debaixo de cada ponte, sempre exigindo o pagamento de quem as cruza. Antes que o Tadeu possa atravessar a ponte, ele tem que dar à sereia metade de todos os bolos que está carregando. Mas como as sereias são gentis, cada uma delas dará um bolo de volta para o Tadeu. Quantos bolos ele deve levar de casa para garantir que a vovó receba exatamente 2 bolos? Dois. O Tadeu terá que dar metade de seus bolos em cada ponte, mas ainda receberá um bolo de volta. Se ele levar 2 bolos de casa, conseguirá ficar com 2 após cada ponte. O William vai fazer uma viagem pela selva por um dia. Ele pediu à sua esposa que embalasse algo para comer, algo para beber e algo para mantê-lo aquecido. Quando abriu a mochila, ele encontrou apenas uma coisa. Consegue adivinhar o que era? Um coco. Ele pode beber água de coco e também pode comer a polpa. Finalmente, o William pode usar a casca de coco no lugar da madeira para se aquecer. A Nina decidiu brincar de um jogo de perguntas. Ela ficou fazendo a mesma pergunta para todos que encontrava. E a cada vez recebia uma resposta diferente. Você consegue adivinhar qual era a pergunta? A pergunta que a Nina fazia era: que horas são? Dê uma olhada nessa imagem. Você consegue prever qual tanque vai encher primeiro? O tanque 5. A conexão entre o tanque 5 e o tanque 2 está bloqueada. Assim, a água se moverá para o 5º tanque a partir do primeiro, mas não irá para o tanque 2. Portanto, o tanque 5 encherá primeiro. E essa estrutura complicada? Você sabe dizer qual dos tanques vai encher primeiro? Ok, aqui está a explicação. O tanque C é bastante complicado, pois está bloqueado no lado direito. Assim, a água se moverá para o tanque J. E agora ela se moverá para a direita e passará pelo tanque L. Nesse ponto, parece bastante óbvio que o tanque H será enchido primeiro. Mas está errado. Ele está bloqueado também. Portanto, a resposta correta é o tanque F.
Há uma ampla lavoura de milho. Uma raposa está indo para entrar nela e começa a correr. Você consegue descobrir até que ponto a raposa pode correr para dentro do milharal? A raposa só pode correr até a metade da lavoura. Após essa metade, a raposa estará, na verdade, correndo para sair do milharal. A Sara é meteorologista. Está chovendo hoje às 11h57. Você consegue ajudá-la a descobrir quais são as chances de ter tempo ensolarado em 72 horas? As chances são 0. Em 72 horas será noite. Esse é o Ricardo. E essas 3 senhoritas são Milena, Maria e Michele. A Milena adora sorvete de morango. A Maria adora sorvete de mirtilo. E a Michele odeia sorvete. Você consegue encontrar a esposa do Ricardo entre essas mulheres? É a Maria. Ela tem um anel de compromisso no dedo. As preferências de sorvete realmente não importam aqui. 1,5 pessoa come 1 hambúrguer e meio em 1h30. Quantos hambúrgueres 9 pessoas conseguem comer em 3 horas? Mais horas significam mais hambúrgueres. E mais pessoas significam mais hambúrgueres. O tempo foi dobrado para 3 horas e o número de pessoas aumentou 6 vezes. Portanto, o número de hambúrgueres será 18. Dê uma olhada nessa combinação. Ela é composta por 15 palitos de fósforo. Como você pode remover exatamente 6 palitos de fósforo para dar 10? Aqui está a maneira mais fácil. O Francisco é avô. Seu neto é tão velho em dias quanto seu filho é em semanas. O neto também tem tantos meses quanto o Francisco tem em anos. A soma de suas 3 idades é 140 anos. Quantos anos tem o Francisco? Você consegue adivinhar? Para resolver esse enigma, precisamos de alguns cálculos. Digamos que o avô é A, o filho é B e o neto é C. Como a idade total é de 140 anos, podemos fazer a seguinte equação: A mais B mais C igual 140. Além disso, o neto tem aproximadamente tantos dias quanto o filho em semanas, o que pode ser expresso nesta equação: 365C igual 52B. Ou B igual 365C dividido por 52. Finalmente, o neto tem tantos meses quanto Francisco em anos. 12C igual A. Agora podemos colocar essa informação em uma grande equação e calcular o resultado final. 12C mais 365C dividido por 52 mais C igual 140. 624C mais 365C mais 52C igual 7.280. 1041C igual 7.280. C igual 6,99, ou 7. A questão dizia quase. Como a tarefa dizia que o neto tinha quase a idade em dias que seu pai tinha em semanas, podemos arredondar esse número para 7. Portanto, o Francisco tem 84 anos e seu filho tem 49. Se você multiplicar todos os números do seu telefone, qual número obterá? Zero. Lembre-se de que multiplicar qualquer número por 0 sempre resulta em 0. O Jean e a Sara foram fazer trilha para comemorar o aniversário deles. Mas apenas a esposa voltou do passeio. Ela foi até a delegacia local e disse: "O Jean se perdeu na floresta enquanto eu dormia na nossa barraca." O delegado aprendeu, dizendo:
Falei com seu agente de viagens. Suspeitamos que você esteja envolvida no desaparecimento do Jean. A Sarah não informou ninguém sobre a viagem. Por que o agente e o delegado descobriram que ela era culpada? A Sarah comprou apenas uma passagem de ida para o marido e uma passagem de ida e volta para ela. Significa que ela tinha certeza de que voltaria sozinha. Você pode dizer qual das seguintes afirmações é verdadeira? Uma afirmação aqui é falsa. 2 afirmações aqui são falsas. 3 afirmações aqui são falsas. A segunda afirmação é verdadeira. 13 cavernas estão dispostas em círculo em uma floresta encantada. Cada uma das 13 cavernas tem tesouros e pedras preciosas. Todos os dias, os guardas das cavernas podem mover o tesouro para uma caverna adjacente ou podem mantê-lo na mesma. Enquanto isso, todos os dias os caçadores de tesouros visitam a floresta e têm tempo suficiente para escolher e entrar em 2 cavernas. Como os caçadores de tesouros podem ter certeza de encontrar o tesouro no mínimo de dias possível? Um dos caçadores de tesouros deve se mover no sentido horário todos os dias, e o outro deve se mover no sentido anti-horário. Dessa forma, eles encontrarão o tesouro em no mínimo 7 dias. Alice estava sentada em seu quarto de hotel quando, de repente, ouviu uma batida na porta. Ela abriu a porta e viu uma mulher assustadora do lado de fora que disse: "Oh, sinto muito, achei que era minha porta." Então, ela foi caminhando pelo corredor até o elevador. Alice não conhecia a mulher, então trancou a porta, chamou a segurança do hotel e pediu que prendessem aquela mulher. Por que a mulher pareceu suspeita para Alice? Se a mulher achava que o quarto era dela, teria usado as chaves, mas ela bateu na porta. O Alex, a Ana, a Ali e o Arthur ficaram presos na selva. Há uma ponte que pode levá-los de volta à cidade com segurança, mas a ponte é muito velha e escura. Ela suporta apenas 2 pessoas para atravessar. Além disso, a família tem apenas uma lanterna para se deslocar no escuro. O Alex leva 1 minuto para atravessar, a Ana leva 2 minutos, a Ali leva 4 e o Arthur leva 5 minutos. Como todos eles podem chegar ao outro lado no menor tempo possível? Aqui está o que eles devem fazer. O Alex e a Ana devem ir primeiro, então vão levar 2 minutos. Então o Alex deve levar 1 minuto voltando até a Ali e o Arthur. Agora, a Ali e o Arthur devem pegar a lanterna e atravessar a ponte. Vai levar 5 minutos. Então a Ana deve voltar até o Alex. A essa altura, eles já levaram 10 minutos. E agora, o Alex e a Ana terão que levar mais 2 minutos atravessando a ponte. E é assim que todos eles chegarão ao outro lado em 12 minutos. A Stephanie é professora universitária. Um supervisor estará visitando sua turma amanhã. Ele pode fazer qualquer pergunta aos alunos, e essas questões podem ser fáceis ou difíceis. A Stephanie ainda terá o direito de decidir qual aluno dará a resposta a cada pergunta. Ela quer deixar a melhor impressão. Que instruções ela deve dar aos alunos para maximizar as chances de receber uma resposta correta para cada pergunta? Você pode ajudá-la? Essa tarefa é bem fácil. Tudo que a Stephanie precisa fazer é pedir a todos os alunos que levantem a mão em todas as perguntas. Mas aqueles alunos que sabem a resposta certa devem levantar a mão esquerda. E aqueles que não sabem a resposta certa devem levantar a mão direita. Essa estratégia ajudará a Stephanie a obter apenas respostas corretas. O supervisor também ficará impressionado, pois todos os alunos levantarão a mão. A Maria e a Paula são gêmeas, mas apenas uma delas é uma policial de verdade. Você sabe dizer quem?
Maria. Uma câmera está Nosso amigo James passou em todas as primeiras etapas do exame de admissão para a Academia de Treinamento de Super-Heróis. Para a etapa final, o comitê queria testar se ele era capaz de determinar quem salvar primeiro em situações urgentes. Então, lhe mostraram algumas imagens e queriam que ele decidisse quem estava realmente em perigo. Você pode ajudá-lo? Aqui estão as duas primeiras. Na segunda imagem, o trem não está em movimento e as luzes não estão acesas. Isso significa que o homem pode atravessar sem nenhum perigo. Quanto à mulher que está tomando banho e tentando secar o cabelo, não é aconselhável usar equipamentos elétricos na banheira. Portanto, o James deve salvá-la primeiro. Agora, dê uma olhada nesta filmagem de duas pessoas caindo de um penhasco. Você pode ajudar o James a detectar quem está em verdadeiro perigo aqui. O sujeito que está segurando o guarda-chuva pode parecer estar caindo mais rápido do que o sujeito que está segurando o saco plástico. No entanto, ele vai cair direto na água, enquanto há uma pedra pontuda logo abaixo do cara com o saco plástico. Portanto, em uma situação como essa, o James deve salvá-lo primeiro. A última imagem determinaria se James seria aceito ou não. Quem deveria ser salvo primeiro? A senhora absorta em seu telefone na segunda imagem está segura, pois, embora o trânsito pareça movimentado, os semáforos mostram um sinal claro de andar e os carros estão parados. Mas o homem da primeira imagem deixou uma colher de metal no micro-ondas que ele está prestes a ligar. Isso é um grande não. James finalmente foi aceito na Academia de Treinamento de Super-Heróis, mas lá ele não usaria seu nome verdadeiro. Ele precisava escolher um nome de super-herói para si mesmo. Você consegue adivinhar qual é o nome dele? Esses emojis podem ajudar. Uma dica: o nome é em inglês. Seu nome de super-herói é Thunderbolt Titan. Era a hora de se formar. Na cerimônia, o diretor da academia quis recompensar o Thunderbolt Titan por ter sido o primeiro da turma. Ele o presenteou com um baú misterioso, contendo um quebra-cabeça. Dentro dele, havia um novo traje, uma capa e um dispositivo de alta tecnologia, mas somente se o Thunderbolt Titan conseguisse decifrar o código. Você pode ajudá-lo a resolver o quebra-cabeça e receber suas recompensas. Observe a sequência de números. O que vem depois? A resposta correta é 72 e 38. Você só precisa mover o último número para frente. Um dia, quando o Thunderbolt Titan estava em casa, alguém colocou um bilhete embaixo de sua porta. Mas ele estava criptografado com uma estranha sequência de números. E abaixo dos números havia uma dica: pense em seu dispositivo. Você pode ajudar a decodificar a mensagem misteriosa? Para decodificar essa sequência de números, usamos um teclado de celular, como sugere a dica, em que cada par de números representa uma letra. O primeiro dígito indica o número do teclado e o segundo dígito seleciona a posição da letra na tecla. Por exemplo, 42 se traduz em H, porque 4 corresponde ao botão GHI. E pressioná-lo 2 vezes lhe dará H. Seguindo esse método, a mensagem completa decodificada é Help Now. Um vilão do multiverso havia trazido todos os tipos de criaturas para o planeta Terra, e a Liga dos Protetores precisava da ajuda do Thunderbolt Titan para encontrá-las e capturá-las antes que desencadeassem o caos. O primeiro monstro que eles estavam procurando era um zumbi, e a Liga dos Protetores tinha 3 suspeitos. Dê uma olhada neles e ajude nosso herói a concluir com sucesso sua primeira missão.
A primeira pessoa parece toda suja, mas provavelmente ela estava trabalhando no jardim. A sacola de supermercado da segunda senhora está vazando suco, não sangue. Portanto, a terceira pessoa deve ser o zumbi. Porque os vivos não usam etiquetas de hospital no tornozelo. A segunda criatura que a Liga dos Protetores estava procurando era um ser extraterrestre. Dê uma olhada em seus 2 suspeitos. Quem está se escondendo da Liga? Veja o prontuário do paciente Gary M. no hospital. Ele diz que sua febre é de 24,5 graus Celsius. Um ser humano não pode ter uma temperatura corporal tão baixa. Ele deve ser a criatura. Por fim, a Liga suspeitou que um robô estava fingindo ser um humano em um campus universitário. Eles viram 3 estudantes que estavam agindo de forma suspeita. Você pode ajudar o Thunderbolt Titan a descobrir quem é o robô? Você pode pensar que é óbvio que o terceiro aluno é um robô, mas ele só tem uma tatuagem de braço de robô de aparência super realista no braço. O primeiro aluno tem uma luz vermelha piscando no bolso da blusa dele, mas é apenas uma câmera. Por outro lado, a garota tem uma porta USB em um de seus dedos. Ela deve ser um robô. Para a surpresa da Liga dos Protetores, havia um quarto monstro que havia escapado de sua atenção. E na sede, eles receberam um alarme de emergência de que ele estava criando um caos no parque de diversões. Thunderbolt Titan correu imediatamente para lá. Ao chegar, descobriu que as ações da criatura haviam causado um mau funcionamento em uma montanha-russa, fazendo com que 3 passageiros ficassem presos perigosamente. Qual deles nosso herói deve salvar primeiro? O segundo cara cairá primeiro porque está se segurando apenas com uma mão, o que é muito difícil de fazer por um longo período de tempo. Portanto, nosso Titan deve salvar ele primeiro. Thunderbolt Titan havia concluído com sucesso suas 2 primeiras missões. No entanto, o vilão não estava feliz por ele ter arruinado seus planos malignos. Então ele o capturou e o trancou em uma sala sem saídas. Havia apenas um bilhete que dizia: responda a este enigma e você poderá escapar, o que pode encher uma sala, mas não ocupa espaço. A resposta é luz. Embora Thunderbolt Titan tenha respondido corretamente ao enigma, nada aconteceu. O vilão o havia enganado. Ele tinha que fazer alguma coisa, então usou seus superpoderes para abrir 3 portais para si mesmo. No entanto, ele ainda não tinha muito controle sobre seu poder mágico de portal. Assim, todos os portais levavam a lugares complicados. O primeiro se abriu em uma selva cheia de todos os tipos de animais selvagens. O segundo se abriu no meio de um planeta desértico. E o terceiro se abriu para a borda de uma colina íngreme e rochosa. Qual deles ele deveria escolher? Você se lembra da missão da montanha-russa? O Thunderbolt Titan pode voar, portanto, ele pode escolher o terceiro portal e voar para a segurança da colina íngreme. Certa noite, nosso herói estava patrulhando a cidade quando recebeu um pedido de socorro. Uma mulher havia sido atacada por um ladrão de bolsas e, durante a luta, ela caiu e bateu a cabeça. Ela estava agora em um quarto de hospital sem sua bolsa e sua memória. O policial informou ao Thunderbolt Titan que havia 3 homens do lado de fora de sua porta, todos alegando ser marido dela. Você pode ajudar o Thunderbolt a descobrir quem está dizendo a verdade? O ladrão de bolsas pode ter levado a bolsa dela, mas não levou o colar. Veja, ele tem um pingente com a letra L. E o primeiro cara aqui tem uma tatuagem no pescoço que diz Liz. Ele deve ser o marido dela.
Thunderbolt Titan recebeu uma chamada de alarme de emergência do Centro de Pesquisa de Animais da Antártida. Um de seus amados pinguins havia sido roubado e eles precisavam de sua ajuda para encontrar o ladrão. Depois de usar seus sentidos de super-herói, ele reduziu os suspeitos a 3. Dê uma olhada neles. Você consegue descobrir quem roubou o pinguim? A mulher no meio parece estar escondendo algo sob a blusa, mas ela está apenas grávida. A mochila do terceiro rapaz parece volumosa, mas está vendo a etiqueta de voo presa a ela? Essa é apenas sua bagagem de mão. Mas o primeiro está escondendo peixe cru dentro da sacola que está carregando. Só pode ser para alimentar o pinguim. Ele é o ladrão. Durante um campeonato de corrida, um dos carros foi suspeito de ter sido sabotado. Thunderbolt Titan foi chamado ao local para ajudar a identificar qual deles era com seu poder de escaneamento. Você consegue descobrir antes dele. Dê uma olhada na roda traseira do segundo carro. Ela está um pouco achatada, embora o carro esteja parado. Oh!